ter o caráter de Cristo e ter nessa pessoa os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Então eu não posso. Se eu for levar para a questão do quer dizer, mundo, o caráter transformado no Evangelho. Se eu for levar para a questão do mundo, pensamento mundano. A pessoa ama, mas trai. Pensamento mundano. Aí eu já falei, por conta, como tem pessoas no mundo que não traem. Aí, por que existem pessoas no mundo que traem e outras que não traem? Está falando de traição, né? Aí, só que aí a gente, vamos ampliar a traição, porque senão a gente vai ficar só na questão da fidelidade marido e mulher e vamos esquecer das outras coisas. O Theo de Japeri falou assim, eu amo minha esposa, sou crente e já traí ela sendo crente. O Theo de Japeri. Se ele foi um Davi, se arrependeu e se quebrantou diante do Senhor, está perdoado, pô. Agora tem que saber se ele continua traindo. Não fala aqui. Então, aí é que é a questão, porque Davi também era servo de Deus e traiu o amigo, mandou até matar o amigo e outras coisas, mas quando ele foi confrontado, aí a gente viu realmente qual era o caráter dele. Porque é quando a gente é confrontado que nós vamos demonstrar o nosso caráter. É quando o teu pastor te bota no banco que você vai, sabe, na disciplina, que você vai botar para fora qual é o teu caráter. Você vai se revoltar, vai embora da igreja, vai falar mal de todo mundo, entendeu? É aí que quando você é confrontado, nós vamos, através do nosso sentimento, que é o tema, expressar o nosso caráter na hora do confronto. Né? Aí, por exemplo, o marido, a esposa ficou doente, incapacitada de se relacionar sexualmente com ele e tal. Agora esse homem vai demonstrar o caráter dele. Se ele vai se manter fiel a ela, como foi dito pela pastora Dilma, ou se agora ele vai se achar no direito de ter uma mulher fora para poder satisfazer os seus prazeres carnais. Aí ele vai expressar verdadeiramente o seu caráter. Então o caráter vai ser expressado dentro da fidelidade de acordo com a situação que você está vivendo. Tá? Alguém aqui conhece a Raíssa Lago? A Raíssa Lago é minha ovelha, pô. Ela falou aqui, ó. Eu concordo com a fala, né, do reverendo e discordo com a fala de alguns. Acredito que quem ama trai sim. Seja no amor fraternal, paternal ou entre cônjuges. Pois a carne do ser humano inclina para priorizar seus próprios desejos. Jacó não traiu Isaac? Ela fez uma pergunta. Enganando-o para cumprir o seu próprio objetivo? Pastora Dilma. Raíssa Lago. Raíssa. Vamos por parte. A gente está falando aqui de sentimento, sensações, emoções, não é isso? Sentimento está ligado a isso, sensações, né? Desejo, vontade. Então alguém trai porque é levado pelas suas emoções, pelo seu sentimento, pelo seu desejo. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó enganou o pai para tirar vantagem, não foi isso? Então tem gente que trai para tirar vantagem. Mas cadê o caráter? Cadê o caráter de Jacó? O caráter dele era falho. Mas ele amava o pai. Amava. A gente está falando aqui de amar especificamente alguém. Quem ama, se eu amo uma pessoa, eu traio essa pessoa. Se eu amo essa pessoa, eu traio. Será que ele amava mesmo? Eu entendo que... Ele era preterido. A mãe amava mais a ele e o pai amava mais Esaú. Havia um problema familiar, uma disfuncionalidade familiar. Havia uma disfuncionalidade. O pai implorou, vem cá, é tu mesmo, Esaú? Porque o cheiro é de Esaú, mas a fala é de Jacó. O pai, ele disse, sou eu mesmo, Esaú, seu filho. Então, assim, não dá para dizer que esse camarada amava o pai. Mas é bíblico. Não dá para dizer que ele amava. Ele tinha um relacionamento muito próximo da mãe.
Ele tinha, a mãe preferia ele e o pai preferia Esaú. Isso é bem claro. Ele foi totalmente Essa influenciado pela mãe. disfuncionalidade interfere na emoção, Totalmente interfere no influenciado. sentimento. Agora, caráter, a gente vê que ele não tinha. Porque se ele tivesse caráter, ele não ia... Ah, mas a mãe é influência, a mãe é a segurança, a mãe... Tá, a mãe influenciou, mas quem tem caráter... Não, olha só, mãe, vamos para outro caminho, porque Deus, se Deus falou que eu serei, então eu serei. Caráter é isso, ou não? Então, se Jacó traiu o pai, eu não vou dizer aqui que ele amava. Eu não posso falar. Se eu disser que ele amava o pai, eu vou tá colocando uma coisa aí que para mim nunca foi revelada. Acredito que Como quem que eu ama vou? traz sim, seja no amor fraternal, paternal ou entre cônjuges. Pois a carne do ser humano inclina para priorizar seus próprios desejos. Jacó traiu Isaac. Quando se trata de sentimento, trai. Isaac, seu Quando se pai. trata de caráter, não. Por quê? Enganando para cumprir o seu próprio A objetivo. pergunta é sentimento e caráter. Agora, No sentimento você trai, no caráter não. eu posso devolver a pergunta para a Raíssa Lago? Ele enganou para cumprir os seus próprios objetivos ou ele enganou para cumprir os princípios, os objetivos de Deus? Ai, Por isso que eu Porque digo que ele amava. nós precisamos entender o seguinte: primeiro, que Jacó ele vai representar dois tipos de pessoas, tá? Jacó representa aquele que está fora já da tenho- presença eu de tenho quase Deus. 2 minutos ali. É só para não poder fala. ajudar Não, aqui. parei aqui, vai voltar. Ele representa aquele que está fora da presença de Deus, Jacó. Esse era, como diz o próprio nome, usurpador, né? Aquela coisa toda que vai ser Sim, os sim. significados para o nome. E ele vai cumprir justamente aquilo que o nome dele. E foi bem dito pela pastora Dilma. Ele foi altamente influenciado pela mãe. Aí volta no que eu falei. O caráter ele é formado na sua infância, na sua adolescência. Então, por ele ter a rejeição do pai e ter uma influência negativa da mãe, esse foi o caráter que foi forjado nele. Então, ele amava o pai sim. Só que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá aquilo que a gente recebe. E o que Jacó recebeu foi isso da mãe. Porque é ela que diz para ele: ó, tá chegando a hora, vai lá, se disfarça, faz isso, faz aquilo. E ele, como era sempre influenciado pela mãe, ele vai lá e faz a coisa errada. Ponto. Então, mas ele deixava de amar o pai? Não, ele amava o pai. A questão toda é que ele revelou ali aquilo que foi forjado no seu caráter pela sua própria mãe. Assim como tem um montão de gente errando aí, porque foi gerado. Ah, isso tira a responsabilidade de quem está errando? Não, não tira a Até responsabilidade. porque Jacó já tinha uns 40 anos aí, Né? né? Não tira a responsabilidade. Porém, depois que ele tem um encontro com Deus, aí a coisa começa a mudar. Então, é o Caráter Jacó mudou. normal e o Jacó manco. É isso aí. Depois que ele entendeu? passa a mancar, né? Aí só que tem gente que quer continuar a vida toda Jacó. Não quer mancar. Não quer passar pelo processo da transformação e se É tornar muito um desconto, Israel. Voltando aí para a pastora Um minuto e Dilma. meio já desconta no tempo dele próximo. Você vê como é que ele Eu não quis Eu ajudar. até me Eu quis ajudar a pastora Dilma. eu me atrevo a dizer que Eu tomei o tempo da pastora. eu me atrevo a dizer que a mudança ali foi muito radical, né? Porque nunca Deus teve propósito com Jacó. O propósito de Deus era com Israel. Então Jacó ele tinha que morrer mesmo. Esse Jacó ele morreu no Jaboque. Quando ali houve uma mudança. Ali houve uma mudança. Mas até então Jacó era um homem formado. Ele foi influenciado pela mãe? Sim. Sim. Então há uma disfuncionalidade aí. Então, como que eu vou dizer que Jacó ama e tem caráter? Não tem. A falta de caráter dele levou ele a enganar seu pai, a não resolver o problema com o irmão, porque ele vendeu, e a Bíblia é muito clara acerca daquilo que Esaú fez. Desprezou a primogenitura. Ele vendeu. Mas foi por um prato de lentilha, é muito barato. Ele vendeu, podia ser por 1 centavo, mas ele vendeu. Então Jacó era detentor
da primogenitura. Ele passou a ser o detentor da primogenitura. A bênção era dele. Pelo caráter, ele entenderia isso. Mas pela falha de caráter, ele se deixou levar pela mãe e quis continuar enganando o pai. Porque uma coisa é você, pelo caráter, você ir lá e enganar. Outra coisa é você continuar agindo. Porque se o princípio foi pela mãe, ele continuou e o pai, pô, mas vem cá, o cheiro é de Esaú. E ele continuou sustentando que ele era Esaú. Ele teve a oportunidade, mas ele preferiu continuar mentindo para o pai. Então tem pessoas que escolhem trair. Tem pessoas que escolhem. E aí, pastor Leandro? Pastor Leandro. Eu discordo radicalmente aí dessa irmã que deu base à traição fazendo menção da carne. Então, por que José também não traiu? Por que José também, que era um jovem, que a sua carne não estava voltada para o sexo? A carne de José não estava voltada para o sexo? Ele não tinha mais vontade de ter relação sexual, até mesmo do que uma pessoa mais velha? Mas ele, em momento algum, falou de sexual. Vocês estão me cortando e não deixam eu terminar. Ah, tá. Vamos lá. Não vai entender. Chegar. Vocês estão igual o pessoal lá da minha família que me corta antes de eu terminar a fala. Então, calma, deixa eu contextualizar. O contexto é o seguinte: quando a mulher de Potifar vai agarrar José, ele foi fiel a Deus, ou ele foi infiel e se deitou com a mulher de Potifar? Responde. Ele foi fiel a Deus. Foi fiel. E ele também, a carne dele não era pecaminosa? A carne dele também não estava voltada para vontade sexuais? Mas você mesmo mas falou que há casos e casos. Mas ele, calma, deixa eu fechar. Mas ele foi fiel. Então, eu discordo do que a irmã afirmou, de quem ama trai porque a carne é pecaminosa. Não, aí eu entendo que... Eu entendi o que você está falando. Não é a senhora que falou. Entendi. Não é a senhora que falou. A irmã fez a pergunta para a senhora dizendo que quem ama trai porque a carne é pecaminosa, tal. Então eu estou rebatendo. Da Raíssa, ele está respondendo a Raíssa. Então eu estou respondendo a Raíssa. Não é a senhora. Porque a carne também de José era pecaminosa. Estava numa terra longínqua, não tinha ninguém da família dele ali. A mulher não, se era a esposa de Potifar, não era uma mulher feia. Devia ser uma mulher bonita, porque ele era um cara numa posição na sociedade, dentro lá do Egito, privilegiada. Tu acha que ele ia casar com uma mulher desprovida da beleza? Com certeza não. Mas ele resolveu ser fiel. A carne dele também não pulou? Tu acha que ele não teve vontade de se deitar? Teve. Mas ele escolheu o quê? Sair fora. Aí volta de novo para Daniel. Tu acha que ele não estava passando fome? Chegando como escravo? Numa terra, ou tu acha que eles estavam tratando ele? Ó, vem aqui, ó, tem comida melhor aqui, você vai ser bem tratado. Não, eles eram escravos naquela terra. Escravo. E ele resolveu o quê? Fazer uma dieta, vamos dizer, usar a palavra espiritual, santa ali, né? De comer, de não se contaminar. Então, não é a carne, não. A carne eu entendo sim. Aí eu entro dentro do que a pastora Dilma falou e do que o senhor está perguntando. Claro que caso da casa é um caso. Eu acredito, como no caso de Jacó, que certas situações, aí quando a pessoa já tem o caráter desvirtuado, aí certas situações levam aquela pessoa a ser infiel. Aí eu dou o exemplo, aí quando eu dou esse exemplo é tanto do homem quanto da mulher. Eu não sou do lado nem de mulher, nem do lado do homem. Estou falando para os dois. Mas vou pegar o exemplo primeiro da mulher e depois vou falar do homem. Porque tem mulher também que ela é santa, ela vira anjo aqui nessa terra. Aí o marido... Eu vi casos no Facebook, rapaz. No Facebook de esposa mandando pergunta para advogado se podia processar o marido porque o marido botou a mão nas costas dela. E ela se sentiu constrangida. Constrangida. Eu falei, meu Deus, botar uma mão nas costas. Olha que ponto nós estamos chegando. Aí essa mulher, e eu conheço casos bem próximo de mim, que a pessoa trai, não estou justificando a traição, mas que já estão há 10, 15, 20 anos sem ter relação. Então acaba uma pessoa, aí como aconteceu com Jacó, que é levada a errar por causa daquilo.